Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos continuar com um assunto sobre interpretação verbal, que é um assunto também que é muito importante, como eu falei na aula anterior. Se você não viu, dá uma olhada, tá? Que aqui é a continuação dessa aula. Sobre a interpretação verbal, o quanto ela é importante também para a criação do seu personagem, né? Ela também ajuda muito e contribui muito para que o ator consiga fazer o entendimento daquele personagem, daquilo que ele quer trazer com o personagem, né? Então é muito importante você seguir e acompanhar esse bate-papo aqui que tá bem interessante. Vamos lá? Bom, na outra aula, né? Só para poder rebobinar aqui um pouquinho, para vocês poderem entender, mas é importante você dar uma olhadinha lá que eu dou mais detalhes sobre esses assuntos, tá? Eu falei do quanto é importante o ator, ele falar de uma forma que o público consiga entender, né? Que ele faz um trabalho de meses de ensaio, meses de trabalho duro ali para que aquele espetáculo, para que aquele personagem saia interessante, para que a plateia entenda. E aí a gente corre o risco de, se a gente não fizer esse trabalho direito, a plateia não entender nada do que você fez. Então, todo aquele trabalho de meses com seu grupo de teatro, com todo aquilo ali, não adianta nada. A plateia não entendeu nada do que você está falando, né? Então, é importante você saber trabalhar bem essas técnicas para poder fazer que o público entenda. Então, a gente falou da colocação da voz, né? Que a colocação da voz, ela consiste basicamente no trabalho de respiração e vibração das cordas vocais, né? E que a respiração, ela vem de lá de baixo do diafragma, que é lá na barriga, né? Poucas pessoas sabem. Ah, mas eu achei que era só daqui, vinha daqui. Vem daqui, mas tem uma força maior quando você coloca e você impulsiona o diafragma. Então ele vem com mais potência. Isso são técnicas, são exercícios também para que isso ocorra, né? Que serve até para aqueles momentos, né? Que a gente fala, ai meu Deus, não pode virar de costas. Eu falei também isso na outra aula. Isso também eu expliquei direitinho por que isso. Todo mundo diz que não pode ter essa coisa do virar de costas, tá? Dá uma olhadinha no outro vídeo lá. Bom, e aí eu falei também do correto pronunciar das palavras, né? Da gente aprender a desenhar as palavras, né? Não só, eu preciso falar corretamente, não é só isso. Isso é óbvio, você precisa falar corretamente as palavras para que o público entenda. Mas é importante você desenhar. Por que eu falo desenhar? Porque é como se fosse desenhar, né? Então a palavra, ela tem um desenho, percebe? E a minha boca, ela também desenha junto com as palavras e as coisas ficam mais nítidas, mais expressiva para que o público entenda o que você está falando, tá? E principalmente no palco, onde você tem uma certa distância, né? Então, se você já tem esse trabalho de voz, de entonação, que eu vou falar agora daqui a pouco, que você precisa fazer. Então, mas quando você coloca a sua boca para te ajudar, aquilo fica mais fácil, aquilo fica mais entendível para o público, né? Ele fica mais tranquilo, para que mais fácil o entendimento para ele. Bom, e aí, definir a entonação da frase, né? Isso tudo também é muito importante. A gente fala que, como eu falei, né? A gente fala que o trabalho do ator no teatro, né? É como um trabalho de autoconhecimento do próprio corpo. Porque ele descobre funções no seu corpo que ele nem imaginava, né? Como o próprio diafragma. Poucas pessoas sabem que tem essa técnica, essa força que vem da barriga para trazer essa voz mais potente, né? E aí a gente descobre as entonações. As entonações nada mais é do que a força maior das frases, né? Para que a coisa não fique uma coisa só. Por exemplo, a gente pega um texto e nós lemos, né? Era uma vez uma menina que morava numa casa vermelha que tinha um lobo que queria pegar.
é uma linha só. Mas se a gente pega um desenho melhor nas frases, que é a entonação, a gente consegue uma coisa maior. Então, era uma vez, olha como desenha. Era uma vez uma menina que morava numa casa vermelha. Então, aí vem junto um suspense que traz uma força maior para aquela frase, a gente tem mais interesse de assistir aquilo, né? Então, isso tudo é um trabalho de entonação, é um trabalho de força, de desenho, de interpretação também das frases, tá? O caráter do personagem, as circunstâncias que se encontra o personagem, tá? Por quê? Porque a entonação também vai de encontro com o personagem, tá? Por quê? O caráter do personagem, claro. Por exemplo, você vai fazer um personagem que ele é um jornalista, por exemplo, tá? O jornalista, ele tem uma forma diferente de falar, né? Um repórter, por exemplo, quando você vê um repórter de televisão, ele tem uma forma diferente de falar, né? Ele tem um jeito que não é todo mundo que fala, né? A gente não fala igual o repórter. Então, quando, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer um personagem que ele é um repórter, eu preciso estudar esse repórter, eu preciso falar igual, né? Ou entender a linguagem do repórter, né? Ah, mas eu não sou repórter, eu não entendo. É aí que funciona o trabalho do ator, onde você vai ter que estudar, onde você vai ter que buscar entender esse universo desse repórter, para que quando você faça, fique natural, né? Não fique forçado. E aí, voltando nessa questão da entonação, o quanto é importante você observar como esse repórter fala, qual é a entonação, como ele fala direto, ele dá pausa, qual é o tempo das pausas da sua fala. Ai, Débora, professor, isso está muito complexo. Não, gente, isso é muito importante. Qual é a pausa? Qual é a colocação do corpo? Como que esse repórter se reporta para as pessoas? O papel dele é o quê? Levar a informação para o seu espectador, certo? E ele precisa passar uma informação clara, né? As pessoas precisam entender o que ele está falando. Então ele tem uma forma ali que os repórteres fazem para que isso aconteça. Então tudo isso é importante da gente observar, da gente analisar. Aí a gente vê que esse trabalho do ator é uma observação ativa o tempo inteiro. Porque se a gente está em casa, né, descontraidamente, a gente vai ver uma reportagem e não vai reparar como o repórter está falando, a pausa da voz, o corpo, como ele está. Ninguém vai reparar nisso. A gente quer saber da informação que ele está passando pra gente, né? Mas com o ator nós temos essa observação ativa, onde a gente olha cada detalhe. Pô, eu preciso apresentar, eu preciso fazer um personagem que é um repórter. Então aí eu vou observar, olha a mão, como que ele coloca, olha, eu também posso pensar assim. Então isso tudo faz parte do universo do ator, né? E aí, evitar o tom único, né? O personagem não é o mesmo do começo ao final da peça. Isso acontece muito também, né? Durante a peça, o personagem ele passa por diversos momentos, né? Várias nuances. Pode ser que uma hora ele vai estar muito bravo, tem uma hora que ele vai estar ali apenas oi, bom dia, dando um bom dia, então vai estar mais calmo. Isso também faz parte das mudanças de entonação, para que não fique uma coisa só. Bababá, bababá, bababá. Bababá, bababá, bababá. E aí aquela coisa não muda, tá? Isso também precisa ser pensado, elaborado. Olha quanto trabalho, hein? E aí tem um ponto que é muito importante. Isso, nossa, acontece muito. Cuidado nos finais das frases. Isso é muito, gente. Por quê? Quando a gente tá em casa, né? Ou quando a gente tá no momento descontraído da nossa vida, a gente fala, de repente a gente não tem muito atenção nisso, né? Ah, então aqui não. Oi? Hã? O que você falou? Não, eu não entendi o final, eu só entendi o então. Não. Por quê?
as pessoas têm esse vício de falar e não terminar as frases. No palco isso não pode acontecer de qualquer maneira. Tem um R no final, você tem que falar aquele R no final. Por quê? Isso também dificulta o entendimento do que o personagem está falando, tá? Então, muito importante é lembrar dos finais das palavras, com todos os S's, A's, R, I, todos. Tem que lembrar, tá bom? Que faz parte também da entonação e do desenho das palavras. Tá bom, gente? Bom, essa é mais uma aula sobre interpretação verbal. Continue com a gente que tem muita coisa legal pra gente falar, tá bom? Um beijo e até mais!